Deus é viva e permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Com esta grande verdade, eu quero saudar a todos nossos amados e queridos ouvintes com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprove a Deus estarmos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. E nesta oportunidade, nós estaremos meditando no cântico de ações de graça que o apóstolo entoou após entender a maneira que Deus trabalha para trazer a salvação para todos os homens. Vamos ler Romanos, capítulo de número 11, do versículo 33 ao versículo de número 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Este texto bíblico, entendemos que surgiu do profundo do coração do apóstolo. E o momento que surgiu este cântico foi por compreender a maneira que Deus usa a misericórdia e a graça para trazer a salvação para todos os homens. E nesta oportunidade, eu quero destacar pelo menos 3 coisas importantes, ou 3 maneiras de nós olharmos para este texto com o objetivo de produzir nos nossos corações o entendimento desta palavra. Em primeiro lugar, a estrutura literária, ou como o cântico ele está organizado. Em segundo lugar, nós vamos observar as ligações de uma verdade a outra que acontece no texto. Nós vamos entender que uma verdade dita pelo apóstolo está ligada à outra. E em terceiro lugar, nós vamos observar significado de algumas palavras que estão neste cântico e que estão relacionadas com todo o ensinamento doutrinário do apóstolo. Em primeiro lugar, a estrutura literária, ou como este cântico está organizado. Observem o versículo de número 33. O apóstolo ele coloca diante de nós 2 verdades fundamentais. Quais são elas? Deus tem uma profundidade. Esta profundidade de Deus é de riqueza, sabedoria e de conhecimento. A segunda verdade que aparece no versículo 33 é que o homem, por si só, ele jamais terá condições de entender ou de conhecer estas profundidades das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, este versículo, ele está tendo estes 2 pontos fundamentais. Deus é profundo em sabedoria, em conhecimento, e o homem, por si só, ele não é capaz de conhecer estas riquezas e esta sabedoria e este conhecimento de Deus. Ainda dentro da questão estrutural, é importante observarmos que no versículo 34 e o versículo 35,
O apóstolo, ele está nos explicando por que o homem, ele não é capaz de conhecer e de entender as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. E nesta explicação, ele vai dizer-nos que nenhum homem compreendeu o intento do Senhor. Ou seja, o homem não fez parte do conselho de Deus em relação à salvação. Então o homem não pode entender por isso. Em segundo lugar, o homem não foi conselheiro de Deus. O homem não opinou nada em relação à salvação, mas foi Deus que projetou e que executou o projeto da salvação. E em terceiro lugar, o homem não deu nada a Deus para que ele, o homem, pudesse cobrar algo de Deus. Ou a salvação do homem é algo que está exclusivamente nas mãos de Deus. Então, compreenda este segundo ponto estrutural, versículo 34 e versículo 35. O apóstolo está explicando-nos por que nós, como homem, somos incapazes por nós mesmos de conhecermos as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Ainda, o versículo de número 36 vai nos trazer mais duas verdades estruturais. A primeira parte do versículo é uma explicação por que Deus não precisou do homem no projeto da salvação. Ele diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Veja que verdade importantíssima para as nossas vidas. Nós acreditarmos que a salvação das nossas almas é algo que está exclusivamente nas mãos de Deus. Ainda, no final do versículo 36, está escrito: glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Ou, eu e você, nós precisamos entendermos, crermos nesta maneira de Deus salvar o homem e adorarmos, darmos glória a Ele. Esta glória que deve ser dada a Ele é eternamente, ou seja, é o hoje, o amanhã e na eternidade. Então, amados e queridos, nesta primeira parte da nossa reflexão, observem a estrutura deste cântico. Em primeiro lugar, o nosso Deus, ele é profundamente rico, profundamente sábio e profundamente conhecedor de todas as coisas. Eu e você, por nós mesmos, nós não podemos entender estas riquezas, essa sabedoria e este conhecimento de Deus. Não entendemos por quê? Porque não fizemos parte do conselho de Deus no projeto e na execução da salvação de todos os homens. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a salvação é algo que Deus exclusivamente tem nas suas mãos. E eu e você precisamos dar glória eternamente a Ele, por Ele ter trabalhado desta forma para salvar a minha e a tua vida. Agora vamos observar um segundo ponto muito importante neste cântico, que são as ligações de uma verdade a outra que acontece neste texto. Observem que está escrito assim: ó profundidade. Aqui está revelando-nos
um sentimento e um entendimento do apóstolo sobre a maneira que Deus trabalhou e que Deus trabalha para levar o homem à salvação das suas almas. Então ele disse, ó profundidade, ou seja, o que eu entendi, o que Deus revelou a mim em relação à salvação são coisas profundas, são coisas maravilhosas. Então, nesta primeira parte, o apóstolo ele está ligando tudo o que foi ensinado desde o capítulo 1 e do versículo 18, onde inicia-se o seu ensino doutrinário na carta aos Romanos. E ele continua dizendo que esta profundidade é de riqueza, é de sabedoria e é de conhecimento de Deus. A segunda parte do versículo 33 está escrito, quão insondáveis. Esta palavra está nos ensinando que eu e você, o próprio apóstolo, ele não tem condições de entender os juízos de Deus e nem compreender os caminhos de Deus que Deus usa para promover a salvação na vida dos homens. Ó profundidade, é algo profundo. É importante observarmos que esta profundidade de riqueza, esta profundidade de sabedoria e de conhecimento de Deus que o homem ele é incapaz de entender e de conhecer, é algo que fora revelado. O apóstolo, ele não está falando sobre algo oculto de Deus, mas é algo que foi revelado a ele. Compreenderemos por revelação de Deus. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo revele a minha vida e a tua vida estas profundidades de riqueza e de conhecimento. No versículo de número 34, a palavra porque, ela está explicando o que foi dito no versículo 33. No versículo 33, foi nos ensinado que nós somos incapazes de conhecer e de entender as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Agora ele diz, por quê? Por que nós não podemos entender? Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou seja, ninguém esteve junto com o Senhor quando a salvação dos homens foi projetada. Quem foi seu conselheiro? Ou qual é o homem que opinou a Deus para trabalhar desta ou daquela forma para salvar o homem? Nenhum homem. Em terceiro lugar, quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Ou seja, homem nenhum deu algo a Deus para que exigisse de Deus a salvação da sua alma. Então observem, esta verdade são 3 perguntas que têm o objetivo de despertar a minha e a tua mente para entendermos e crermos que a salvação da minha alma, da tua alma, está inteiramente nas mãos de Deus. Foi Ele que projetou, foi Ele que executou a obra da salvação. Que coisa maravilhosa! A primeira parte do versículo 36, nós encontramos novamente a palavra porquê. E esta palavra porquê, ela também está explicando, ou está ligando o versículo 34 e 35, e nos dizendo o seguinte, porque dele, e por ele,
e para ele são todas as coisas. Ou seja, Deus não podia depender do homem em nenhum ponto da salvação para o homem, porque senão seria frágil, porque senão seria fraco. Mas Deus, ele tomou esta missão de salvar o homem totalmente nas suas mãos. Foi o que o apóstolo nos disse lá no capítulo 9 e no versículo de número 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Observe, aqui Deus escolheu Jacó e não Esaú, porque Deus precisava que o projeto da salvação fosse algo firme e a todos os homens. Então, por este motivo que Paulo ele vem aqui dizendo isto, que a salvação ela deveria sim ser como é, totalmente nas mãos de Deus, para que não houvesse falha. Que coisa maravilhosa. A última parte do versículo 36, o apóstolo ele dá um conselho a nós. Este conselho está ligado à maneira que Deus proveu a salvação a todos os homens. Ele diz assim: glória, pois, ou seja, por este motivo, pelo fato de a salvação estar totalmente nas mãos de Deus e não depender do conselho do homem e não depender de atitudes do homem, o que nós devemos então fazer a Deus? Dar glória a Ele eternamente. Olha que conselho maravilhoso que surge para a minha e para a tua vida. Não nos esquecendo que esta palavra, ela surgiu no coração do apóstolo pelo entendimento desta maneira de Deus salvar o homem. Então o conselho é: glória, pois, deem glória a Ele, pelo fato da salvação ser como é, totalmente nas mãos de Deus. Nós precisamos dar glória a Ele. Esta glória, ela tem que ser eternamente. Ou seja, no dia de hoje, enquanto estivermos vivos e na eternidade, daremos glória ao nosso Deus eternamente. Que coisa maravilhosa! E o apóstolo conclui dizendo: amém. Ou assim seja. Assim, que bom que todos os homens entendam a salvação de Deus e glorifiquem a Deus pela salvação ser da maneira que ela é. Então, amados, estas verdades descritas aqui pelo apóstolo, uma está ligando a outra, uma está explicando a outra. Estude este texto e eu tenho certeza que o Senhor estará produzindo algo maravilhoso nos nossos corações. Em terceiro lugar, eu quero destacar aqui o significado de algumas palavras que acontecem neste hino. Em primeiro lugar, a palavra riqueza. O texto diz: ó profundidade de riquezas. Estas riquezas são atributos de Deus que estão em exercício para salvar a vida do homem. Olha o que está escrito em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha a riqueza de Deus. A misericórdia de Deus é a riqueza de Deus. Observe ainda Efésios 2 e o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo
Jesus. A riqueza de Deus é a graça de Deus, de demonstrar para nossas vidas a sua graça. Ainda, o capítulo 1 e o versículo de número 7 de Efésios nos diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Observem, a riqueza de Deus é a graça de Deus produzindo na minha e na tua vida o perdão dos pecados. Romanos, o capítulo de número 2 e o versículo de número 4, que nos diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Observem, atributos de Deus descrito a nós como riquezas para produzir em nós o arrependimento que nos leva à salvação das nossas almas. Ainda, Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 23. A grande riqueza de Deus é a salvação das nossas almas. Porque o texto nos diz assim: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Então, amados e queridos, as profundidades de riqueza de Deus é os atributos de Deus para produzir salvação na minha e na tua vida. Ainda eu quero destacar a sabedoria e o conhecimento de Deus. Isto está relacionado à maneira que Deus trabalha para produzir a salvação nas nossas vidas. O apóstolo nos fala que ele escolheu Jacó e não Esaú. O apóstolo fala que ele levantou Faraó para que o nome dele fosse anunciado em todas as nações e para que a salvação fosse proclamada a todos os homens. O apóstolo fala que Deus, ele trabalhou mandando a riqueza da sua glória nos vasos que não eram para a honra, que eram os gentios. Então, veja que a sabedoria e o conhecimento de Deus é a maneira que Deus trabalha para trazer a salvação aos homens. Ainda, juízos e caminhos de Deus. São duas palavras que também é importante destacarmos. Juízos é a maneira que Deus julga os homens com o objetivo de trazer salvação. Perceba que Deus compadece e Deus endurece de quem Ele quer. Romanos 9 e 18. Romanos 11 e 7. Israel foi endurecido. Nos versículos 22 e 24 do capítulo 11 de Romanos, o apóstolo nos ensinou que os gentios ou a igreja sofrerão o juízo de Deus se não obedecerem. Então observem, juízos e caminhos, julgamentos e livramentos estão em exercício na execução da salvação de Deus aos homens. Ainda eu quero destacar o detalhe que está no versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. No livro do Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo 13, nós encontramos todas as coisas em cima nos céus, embaixo da terra, no fundo do mar, estão adorando ao que está assentado no trono e ao Cordeiro de Deus. Então, de Deus são todas as coisas. E em último lugar, a eternidade da adoração. Significa que eu e você precisamos
adorar a Deus hoje, enquanto vivermos e na eternidade. O bom desejo do meu coração é que o Espírito Santo, através desta palavra, produza entendimento desta maneira que Deus trabalha para salvar todos os homens e que isto gere adoração, que isto gere reconhecimento de que Deus é soberano e nós somos dependentes desta soberania. Eu quero orar com você. Senhor meu Deus e meu eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder levar a tua palavra. Agora, Senhor, fala aos nossos corações, que nós venhamos entender esta tão grande salvação, esta maneira tão diversificada de o Senhor exercer os seus juízos e os seus caminhos, com o objetivo de salvar a todos os homens. E que isto, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, possa produzir em nossos corações adoração a Ti. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa cada um dos nossos ouvintes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Amém.